Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, estamos aqui de volta no nosso canal e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta comunidade, digamos assim, né? Ao Projeto Maria Santíssima. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Projeto Maria Santíssima. O canal do missionário no YouTube nada mais é que uma extensão do Projeto Maria Santíssima, ou é o Projeto Maria Santíssima, pelo menos aquilo que eu entendo. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta família, a quem eu agradeço profundamente as suas preces, as suas palavras carinhosas. Muito, muito obrigado. Que Deus os abençoe grande e poderosamente. E se você puder de alguma forma ajudar o nosso canal, com os meios que aí estão disponíveis, com toda certeza eu fico muito grato. Inclusive a você que está chegando, que está inscrevendo-se no nosso canal, Deus o abençoe grande e poderosamente. E de antemão continuo dizendo, quero fazer minhas as palavras de São Paulo: eu sou um mendigo das suas orações. Tá? Eu sou um necessitado das vossas preces, sou um necessitado dos vossos joelhos no chão, intercedendo por mim diante de Deus. Queridos, vamos falar um pouco... Falarei também sobre a Cátedra de Pedro. Todavia, vamos focar mais na Quaresma, mas dentro daquilo que me proponho a falar hoje, falarei um pouco sobre a Cátedra de Pedro, dentro deste aspecto quaresmal. Vamos à primeira leitura de hoje, segunda-feira, né? Segunda-feira, vamos à primeira leitura, que é da profecia de Daniel, no capítulo 9, do 4 ao 10. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e tremendo, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Agora veja como é o negócio. Eles estavam quietos ainda agora. Eu começo aqui, eles começam lá. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto, seja ao homem de Judá, seja aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto, seja aos que moram longe, de todos os países, para onde os escorraçaste, por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos os profetas. Esta para nós é a palavra do Senhor, para a qual dizemos graças a Deus, né? O Salmo: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas, né? Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremos. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Por vosso nome perdoai nossos pecados. Por aí vai. É coisa tremenda. Estamos em um retiro quaresmal. 40 dias
desde a quarta-feira de cinzas, até o ciclo pascal, 40 dias. Anualmente, a Santa Mãe Igreja traz para nós esta oportunidade singular, esta oportunidade inigualável de fazermos uma revisão em nossa vida. Anualmente a Igreja traz para nós este momento propício. É um kairós, um tempo de graça, um tempo de entrar em nós, mergulhar em nós. E hoje a mensagem é curta e direta. Hoje a mensagem, nesta segunda-feira, as leituras deste retiro quaresmal, a liturgia traz para nós hoje uma mensagem muito, muito direta. O Evangelho está em São Lucas, no capítulo 6, do 36 ao 38. Sede misericordiosos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero falar, queridos, eu pontuei aqui 4 pontos em cima desta liturgia de hoje, para que possamos entrar, para que possamos viver esta quaresma. É uma pregação do missionário que eu extraí da liturgia, deste tempo, deste momento. Não estou universalizando nada, queridos. Não estou universalizando nada. Não estou dizendo que a profecia é de minha particular interpretação. Que eu estou à altura de fazer uma interpretação do texto sagrado. Não é isso. Mas geralmente quando eu prego, eu busco estar em sintonia com a pregação da igreja, com aquilo que a igreja ensina. E tudo aquilo que eu falo, todo argumento que busco, eu faço questão que esteja dentro daquilo que a igreja prega, daquilo que a igreja ensina. Eu não estou fazendo uma interpretação particular, aleatória, do meu jeito. Não. Quem conhece um pouco do que a igreja ensina, vai dizer, está em sintonia. Então, neste tempo de quaresma, é o tempo, já falei, repetindo-me, redundando-me, precisamos olhar para nós, precisamos mergulhar em nós e precisamos de uma sólida conversão. Precisamos fazer um exame de consciência profundo, 40 dias, para pensarmos, por exemplo, nos problemas domésticos. Nos problemas domésticos que surgem dentro de casa.
Quantos casais separam-se por quê? Aconteceu problemas dentro de casa. Já falei em algumas vezes, coisas simples, coisas indignas, coisas que não valem a pena. Mas por causa daquilo, acontece uma separação. Quantas tragédias acontecem dentro de casa, por quê? Por causas simples, banais, indignas, de serem mencionadas como aquilo que causou uma determinada tragédia. Coisas indignas. 40 dias para a gente revisar. Por que o relacionamento familiar não está dando certo? O relacionamento conjugal, a relação pai, filhos, filhos, pais, irmãos. Por quê? O que está acontecendo? 40 dias destinado a esta finalidade. Lá na paróquia, na minha pastoral, por que as coisas não estão dando certo? Porque é choque todo santo dia, todo tempo. Por quê? No meu trabalho, aquele clima satânico, aquele clima infernal. Por que está acontecendo aquilo? Estou em condições de apontar o dedo para os meus colegas? É que eles não são crentes, eles não são católicos. Eles não vão à igreja, eles não leem a Bíblia, eles não oram, eles não rezam. Será mesmo, queridos? Será que esses que não oram, que não rezam, não estão mais cheios de Deus do que eu, que oro, que rezo? Que vou ao culto, que vou à missa, que leio Bíblia? 40 dias, para nós fazermos uma interiorização. Aquele problema que teve lá no trânsito, que até hoje está rendendo. Não foi você, Sidney, o culpado? Você continua colocando a culpa no outro? Não foi você que porque tem um carro, você acha que pode sair 5 minutos aqui de casa antes do compromisso e vai chegar. E você quer que a estrada esteja livre para você. Claro, se estivesse tudo normal, não tivesse trânsito, talvez até em 2 minutos você sairia daqui e chegaria lá. Mas não é desse jeito. Não, eu creio em Deus, os anjos do Senhor estão à minha frente, à minha retaguarda, à minha direita, eles abrem tudo para mim, eu vou passar. Legal, ó, bacana. Aí você sai metendo mão na buzina, você sai a 80 por hora, onde era para andar a 40, né? E depois ainda fica encostando Deus na parede. 40 dias para a gente bater no peito e dizer, por minha culpa, por minha máxima culpa, por minha máxima irresponsabilidade. 40 dias, queridos, anualmente a igreja traz para nós este período profundo. Oração, jejum, penitência, caridade. É este período. É um profundo exame de consciência que precisamos fazer. E eu coloquei em cima desta liturgia, desta leitura, 4 pontos que devemos ter para fazer um exame de consciência. Primeiro, o exame de consciência, ele inicia não pela consciência do meu pecado.
mas pela consciência que devo ter de Deus. Guarde isso. Em primeiro lugar, não é a consciência do meu pecado, mas a consciência que devo ter de Deus. O que é que diz aqui o versículo 4? Hein? Senhor Deus grande e tremendo, que preserva a aliança e a benevolência. Eu tenho que ter esta consciência. Porque, queridos, se não tivermos em primeiro lugar a consciência de quem é Deus, a gente vai fazer igual Judas. A gente vai pegar uma corda, põe no pescoço, pega um revólver, dá um tiro na cabeça, se joga no rio, se joga lá do viaduto, se joga no trilho do trem, do metrô e se mata. Devemos ter a consciência que o pecado, ele agride a Deus, ele agride a ordem natural das coisas. O pecado, ele agride a ordem natural das coisas. O ser humano, por ele mesmo, é que ele se vê pequeno, ele se vê impotente. Ele diz que vai tomar um copo de cerveja, mas ele não dá conta de tomar um copo de cerveja, e ele toma mais um copo de cerveja. Ele não bebe com aquela finalidade. Ele já se deixou levar, ele já está consumido por aquela força que o conduz. Ele sabe que o resultado vai ser aquele, mas ele não tem força para evitar o primeiro copo, o segundo, e por aí vai. Ele já sabe que aquilo vai acontecer outra vez e mais outra vez, e tantas quantas ele se propor a dar aquele primeiro passo, não vai dar em outra. Então, quem está por trás do pecado, quem está por trás da tragédia, é o demônio. Ele trabalha no nosso ódio, ele trabalha na nossa raiva, ele trabalha na nossa impetuosidade, ele trabalha naquele momento que a gente está à flor da pele, e justo naquela hora, o cidadão vem, ai pronto. Então o pecado, ele não é simplesmente um pecado, um ato, uma ação. Ele tem junto com ele, ele tem ao lado dele, o fator destruição, o fator condenação, porque o demônio ele quer isso, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, ele quer atingir Deus de qualquer jeito, ele quer dizer o homem não presta, o homem não vale nada. Ele tem que ser condenado. Eu estou reivindicando Sidney para mim, porque ele não vale nada, ele não presta. Você está vendo o que ele fez ali? Está vendo o que ele aprontou? Tu és justo, tu és santo, tu és todo-poderoso, tu és perfeito. Tu não toleras a iniquidade, a injustiça, o pecado. Tu não chamas a mentira de verdade, a injustiça de justiça. Portanto, eu reivindico, ele é meu, ele cometeu este pecado e eu estou jogando na tua cara, Deus. Pode liberar ele para mim, ele me pertence. Está dando, queridos, de mergulhar na situação? Então, às vezes a gente comete pecados, umas coisas tão absurdas. Ontem mesmo um irmão veio aqui, o irmão Kennedy, e há pouco tempo, acho que está uns 2 meses, né? Ele disse que deu tanto murro na parede, ele não sabe como tiraram ele de lá. Ele não lembra de nada. Ele não lembra. O problema não era com ele, mas é com uma pessoa que estava ligada a ele, uma senhora,
O filho foi lá humilhar a mãe, fazer, aí... E ele já vinha avisando isso há muito tempo. Há muito tempo. O camarada parece que tem Aí nesse dia, ele não sabe como tiraram ele não sabe como estava a mãe, de que ele não lembra. Ele disse que não lembra de nada daquilo. E não estava bebido. Não estava bebendo, não estava enchendo a cara, não. Esqueci. Não, nada disso. Ontem ele me disse, missionário, eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Eu lhe pergunto, e se ele chegasse naquela pessoa? De repente matava que nem sabia. Depois do caso passado é que ia tomar consciência da situação. É isto, queridos, que o demônio quer fazer conosco. Ele quer que a gente cometa algo tão desconhecido de nós mesmos, que o camarada diz, não fui eu. Ele vai lá, pega uma arma e se mata. Ele faz o que Judas fez e o que tantas pessoas... Não, isso não fui eu, não tem condição de ter sido eu. Então é por isso que o nosso exame de consciência precisa começar pela consciência que temos não do nosso pecado, mas de Deus, que está acima de qualquer pecado que possamos cometer. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Missionário, quaresma, tinha que ser umas 40 quaresmas, uma atrás da outra, para ver se conseguia resolver o meu problema. Porque é muita coisa ruim. É muita besteira que cometi, missionário. Eu preciso ter a consciência de Deus. Ele é benevolente. Ele é grande. Ele é benevolente. Ele preserva a aliança e a misericórdia. Eu tenho que ter esta consciência. Eu posso pedir perdão a Deus. Eu posso lançar-me aos seus pés. Eu posso jogar-me diante dele, porque ele é benevolente. Ele é benevolente. E ele preserva a aliança, ele preserva a misericórdia. Eu não. Eu não posso julgar Deus, medir Deus com a minha régua. Eu não posso pesar Deus com o meu peso. Eu não posso ser o prumo que mede Deus. É Ele que tem que ser o meu prumo. É Ele a minha definição. Então, nesta quaresma, eu tenho que ter uma convicção. Por favor, queridos, não é que eu tenho que... Desculpem. Já foi embora quem falou isso. Se eu quiser viver uma quaresma, se eu quiser ser um cristão, se eu quiser ter um encontro com Deus, se eu quiser aproveitar este momento, se eu quiser crer que a igreja é minha mãe, que ela também me acolhe, que ela está proporcionando-me um momento profundo de revisão de vida, de conversão, de encontro com Deus, eu devo ter esta consciência. Deus é grande, Deus é misericordioso, Ele me ama, Ele não quebra a aliança dele comigo, Ele é misericordioso. Primeiro passo. Não importa, meu querido irmão, minha querida irmã, o que tenhamos feito, o que tenhamos praticado. Não importa. Não esqueça que há uma reivindicação constante. O pecado, ele gera concupiscência. Ele gera concupiscência. O gosto, o amor, o grude pelo pecado. Amanhã eu faço de novo. O alcoólico, ele começou como?
Não tem o primeiro passo, não tem o primeiro gole? E por aí vai. Tem coisas que a gente acha absurda de se fazer, até a gente fazer a primeira vez. Depois que fez a primeira vez, quer dizer que um momento que, depois de feito, a força inimiga, que gera pela concupiscência, vai nos fazendo dependentes daquilo, ao ponto de você não dormir enquanto não fizer aquilo. E esta concupiscência satânica é a voz de Satanás dizendo, vem, faz de novo, olha aqui. Parece que as coisas acontecem para você repetir aquilo. Parece que tem um imã que te chama para aquilo. Quando você nem imagina, você está diante de uma situação. Vamos lá. É um companheirismo que acontece entre nós e o pecado e concomitantemente, e na sua raiz essencial, está o inimigo de Deus, que está reivindicando-nos e a cada dia ele está dizendo para Deus, está vendo? Ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu, eu reivindico. Acabou a tua jurisdição na vida dele, ele é meu, estou te mostrando isso, que dia após dia, mês após mês, ano após ano, ele se torna mais hábil nesta prática. Ele se torna mais dependente disto. Tu sabes que ele é meu. Então tenhamos esta consciência. Se queremos, não é obrigação, não é imposição, não é aquele remédio que tem que tomar, senão não vai ficar bom. Nada disso, queridos. É uma escolha. Deus não robotizou o ser humano. Deus não robotizou o ser humano. Ele nos deu liberdade para dizermos a ele sim ou não. Pai, eu vou trabalhar contigo amanhã. Pai, eu não vou. Ele nos deu, inclusive, a potência da consciência para refletir e dizer, não, eu vou. Eu disse não, mas eu vou. Então tenhamos isto. Quaresma é um momento de Deus, é um kairós, é uma enxurrada de graça de Deus para nós olharmos para nós mesmos, para dentro de nós mesmos e dizer, eu vou colocar um basta nestes problemas da minha casa. Eu colocarei um basta naqueles problemas lá no meu trabalho. Eu colocarei um basta nesses problemas de trânsito. Naquilo que diz respeito a mim, eu jamais farei isto. Eu não sou o dono do trânsito. Eu não sou o dono da rua. Eu vou sair 20 minutos, 30 minutos. E se eu fosse de ônibus? Eu não teria que ir lá para o ponto, esperar a hora que o ônibus vai passar. Eu não teria que me adiantar. E como que agora eu não posso? Aí eu quero botar a culpa no fulano lá na frente, no cicrano. Não, lá na minha paróquia, aquele problema, eu resolverei em nome de Jesus. Porque aquele que está comigo é mais forte. Sou cristão. Então tenhamos a consciência de Deus, que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele me ama, Ele preserva a aliança. Ele preserva a aliança. Ele é imutável. Ele é imutável. No seu amor, na sua misericórdia. Jesus morrendo na cruz por nós já diz tudo. Jesus morrendo na cruz por nós já diz tudo. Agora a gente passa para os versículos 5 e 6. O segundo ponto para fazermos uma introspecção, um exame de consciência, uma profunda conversão, para adentrarmos neste retiro com frutos. Ver o que fizemos de errado. Aí depois você lê aqui, eu não vou repetir a leitura, tá? Você pega o 6 e o 7
Eu coloquei aqui algumas coisas, né? Rebeldia, procedimentos ímpios, iniquidades, né? E por aí vai. Tem um monte de coisa. A gente não dá ouvido àqueles que falaram em nome de Deus, a gente se desvia. Aí sim, é reconhecer o que fizemos e ter a consciência que por mais que tenhamos feito e aprontado, ou tudo que tenhamos feito e aprontado ainda não é nada diante de Deus, embora o demônio tenha nos dito e nos diga constantemente que mesmo que nada tenhamos feito daquelas coisas cabeludas, né? Estamos condenados. O que fiz? Por que aquela briga dentro de casa? Por quê? Na quarta-feira de cinzas, a gente recebe sobre a cabeça o quê? As cinzas. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tu és pó e ao pó voltarás. Não é fácil a gente reconhecer as nossas cinzas, queridos. Reconhecer que fomos o protagonista, o agente causador daquela briga, daquela tragédia, não é fácil. Reconhecer a nossa cinza não é fácil, queridos. Não é fácil. O ser humano, ele sempre quer estar por cima. O ser humano tem vergonha de contar o seu pecado, de contar as suas limitações, de falar das suas cinzas, de falar da sua contingência, de falar da sua impiedade. Mesmo na pior das situações, quando ele vai contar o fato, ele ainda conta por cima. Isso faz parte da natureza do ser humano, queridos. Então, o segundo passo é reconhecer. Por minha culpa, por minha máxima culpa. Por minha culpa, por minha máxima culpa. Eu pequei. Eu fui o causador. Foi eu que provoquei. Ninguém sabe. Estão culpando um e outro lá. Estão culpando um e outro. Mas fui eu. Dizer o que Jonas disse, né? Pode me jogar que o mar é eu que sou o culpado. Isso aqui é sério, queridos. Isto é muito sério. Quantas pessoas estão por aí manchadas, desprestigiadas, despersonalizadas, que não conseguem levantar a cabeça por causa de nós. Ninguém sabe. E não precisa ninguém saber, basta que você saiba que foi você. Basta que eu carregue esta culpa. Ninguém está sabendo. Tá lá, o fulano continua daquele jeito. Mas eu sei. Eu sei que não foi ele. Eu sei que fui eu. Basta isso. Basta isso. Então, o segundo passo é reconhecer os nossos pecados. O que fizemos? A gente não quis dar ouvido aos conselhos, não guardamos os mandamentos. Tanta impiedade, procederes ímpios. Leia aí o versículo 5 e 6, que tem coisa aí, é apenas uma pequena lista para nos refrescar a memória. E a partir daí a gente vai avançando. O quarto ponto, não, o terceiro, está no versículo 7, 8 e 9. Porém, não pegue esses versículos todos, porque nesses mesmos versículos tem duas frases que nós vamos deslocar lá depois. Mas, nesses 3 versículos, e o terceiro ponto que eu quero colocar para nós é a pluralidade do pecado. A pluralidade do pecado. A solidariedade do pecado na raça humana. Ou seja, a gente lê aí, a nós resta-nos a vergonha no rosto. Essa expressão, por sinal, ela repete-se 2 vezes.
Se fosse nós diríamos a vergonha na cara. A nós resta-nos a vergonha no rosto. E quando depois você olhar com vagar esses versículos, que os ler, ruminando-os, né? Devemos ter a consciência que quem peca é o filho, é o pai, é o marido, é a esposa, é o irmão, é o tio, é o avô, é o neto, é o patrão, é o funcionário, é o prefeito, é o munícipe, é o vereador, é o juiz, é o governador, é o presidente, e por aí vai. A consciência da solidariedade, ou seja, eu não tenho moral de apontar o dedo para ninguém. Eu não tenho moral de apontar o dedo para ninguém. Ah, quem cometeu isso, essa... Oh, meu Deus, fugiu aqui. Um deslize político, né? Quem cometeu essa falcatrua foi o vereador, foi o prefeito. Tal. E se fosse eu? E se fosse você? Claro, você não é o vereador, você não é o prefeito. Você não está escutando um monte no seu ouvido todo dia, toda hora. É ligação daqui, é isso, é aquilo outro, esquema para cá, esquema para dali. Terceiro ponto, temos que ter esta consciência da solidariedade. Hoje é ele, mas amanhã pode ser eu. Quem está em pé, olhe para que não caia. Se foi ele, não se orgulhe de não ter sido você. Se foi ele, se foi ela, não se orgulhe de não ter sido você. Não se orgulhe. Quem está em pé, olhe para que não caia. De repente, pode até não ser você, mas pode ser um teu filho, pode ser um teu irmão, pode ser um teu sobrinho. Pode ser alguém ligado ao teu grupo, aquele grupo que a gente prega. Ah, se estiver aqui, quem está aqui, aí, ó, é um cristão daqueles. Aqui. Agora, se tá para ir para aquela outra pastoral, que não é complicado. Aí estão sem Deus mesmo. Entende, queridos? A consciência da universalidade do pecado. É aquele que rouba uma galinha e aquele que rouba a nação. Infelizmente, lamentavelmente, aquele que rouba a galinha vai ficar sem o couro. E aquele que rouba a nação é do jeito que é, do jeito que a gente sabe. Eu tenho que ter a consciência. Embora esta consciência tenha que ser aflorada em mim. Eu quero ser o primeiro. Eu quero reconhecer-me pecador. Eu quero, no meio de todos estes que precisam de perdão, eu quero ser o primeiro. Ou seja, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na lista de transformados, eu quero ser o primeiro. Eu estou colocando-me diante de ti, Senhor. Faça essa grande transformação na minha vida, no meu bairro, na minha casa, na minha cidade, no meu país, através de mim. Eis-me aqui. Eu estou disposto a renunciar, a ser diferente. E mesmo quando eu achar que eu seja diferente, que isso não sirva para mim como uma escada de ostentação. Agora eu já estou enxergando os outros de cima para baixo. Eu sou santo, eles são os pecadores. Cuidado, que para você cair da escada é rápido. Quem está em pé, olhe para que não caia.
Não vai dar para a gente entrar no Evangelho, porque vai muito tempo, ali já tem o quê? Quase 40 minutos, deu 40 minutos agora. Mas só neste ponto aqui, queridos, só este ponto aqui, só ainda tem um outro ponto aqui, o quarto ponto. Onde é que está aqui? Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você já prestou atenção, queridos? Que esta é um dos únicos atos cristãos que o perdão dos pecados Deus colocou na nossa mão, no nosso arbítrio? Prestou atenção nisso? Olhe para esta passagem, o Pai Nosso que eu falei agora, e várias outras. Como é que diz aqui no início? Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Ou seja, qual foi o terceiro ponto? A universalidade, a pluralidade do pecado. Pecou, errou. Você pode chegar junto? Eu posso chegar junto? Eu posso dizer alguma coisa? Eu posso ser-lhe solidário? Eu posso ajudá-lo a levantar-se? A tirá-lo do chão, da vergonha? Cuidado. Cuidado, porque foi ele, não fui eu. Não aproveite esse momento, não aproveitemos este momento para crucificá-lo, para destruí-lo, para despersonalizá-lo, para jogá-lo na lama. Não usemos este momento para fazermos isso, porque essa será a medida usada para nós. Deus não vai ter nem trabalho de procurar o que fazer, como se ele precisasse procurar alguma coisa, né? Ah, eu vou ter, meu Deus do céu, eu tenho que procurar um jeito aqui. Como é que eu vou julgar o Sidney? Não. E Sidney, como foi que você julgou a Eunice, a tua esposa? Pois é só pegar a medida inversa. Você lembra quando o profeta Natan chegou lá com o rei Davi e começou a falar daquele homem que chegou na casa do outro, e o homem era rico, e ele foi e pegou a ovelhinha do pobre. Imagine, queridos, à medida que o profeta Natan ia contando aquilo para o rei Davi, eu acho que ele foi levantando-se da cadeira, né? Ele começou a contar, ele começou a olhar de um lado para o outro, e começou a esfregar a mão uma na outra, entendendo? Eu não sei se vocês já viram as fotografias desse dia, quando bateram as fotos lá, tinha um negócio assim, um celular de primeira. Ele foi avermelhando, que ele era ruivo, né? Ele foi avermelhando de uma tal forma, eu acho que chegou uma hora que ele levantou do trono e ficou assim. Que quando o profeta terminou de contar a história, ele disse assim para o profeta: olha, me diz quem foi o cabra. Porque quem fez isso merece morrer já. O profeta apontou o dedo para ele e disse assim: foi você. Oh, glória a Deus. Foi o Senhor, rei. O rei Davi assinou a sentença de morte dele. Esse homem dessa história que eu inventei aqui, dessa parábola, foi o Senhor que fez isso. E o Senhor foi às últimas consequências. Depois leia o Salmo 51. Ele clamando a misericórdia do Senhor. Aqui, queridos. A mesma medida que usardes, que medirdes os outros, vos medirão a vós. Então tenhamos consciência da universalidade do pecado. Todos nós. Hoje foi ele, amanhã posso ser eu. Hoje é o filho do meu vizinho, amanhã pode ser o meu.
Hoje foi o irmão dele, amanhã pode ser o meu irmão, aquele irmão que eu amo, que eu admiro. Quantas coisas na nossa vida que a gente não imagina, queridos. Não dizem por aí que os da casa são os últimos a saber? Pois é. Às vezes nós somos os últimos a saber que o nosso filho, o nosso irmão, o nosso pai, aquela pessoa tão querida, aquela pessoa que trabalha conosco, que divide o mesmo alojamento, esteja envolvido numa coisa daquela. Então sejamos misericordiosos, sejamos misericordiosos. Quarto e último ponto. Aí você pega o versículo 7a e 9a. Vamos ler o 7a e o 9a. A ti, Senhor, convém a justiça. Este é o 7a. 9a. Mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão. Mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão. Ou seja, a quem convém a justiça? A quem cabe a misericórdia e o perdão? A quem? Diga isso com convicção, com força. É a ele mesmo. É a ele mesmo, é a Deus. É a Deus que cabe a justiça, a misericórdia e o perdão. Você lembra quando Jesus entrou lá ou entraram lá com aquele... Jesus entrou, estava lá aquele homem paralítico, né? Os teus pecados estão perdoados. Ah, pronto. O pessoal, os colarinhos brancos, né? Levantaram, mas quem é esse? Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? O que foi que ele disse? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, aí Jesus pegou o caminho inverso. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer levanta-te e anda? A quem cabe perdoar pecados, queridos? A Deus. E Jesus deixou claro ali que quem perdoa pecados é Deus, mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, para que saibais que o Filho do Homem não é uma entidade separada do Pai. O Pai não está ali, o Filho está aqui. Para que saibais que eu e o Pai somos um, que eu estou no Pai e o Pai está em mim, eu não vou pelo perdão dos pecados. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isso serve para provar a vocês que eu tenho poder para perdoar pecados? Qual é o quarto passo? Eu tenho que ter a consciência que quem perdoa os meus pecados é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. E agora eu lhe peço uma coisa. Dê uma banana para o padre. Assim, bem forte. Tá aqui, padre, olha aqui. Quem perdoa meu pecado é Deus. Eu termino com a cátedra de Pedro. Voltemos naquele acontecimento lá. Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que foi que Jesus disse a Pedro, queridos? O que foi que Jesus disse a Pedro?
Jesus é aquele que disse para o paralítico: levanta, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, aquele que tem poder de perdoar pecados, disse a Pedro o quê? O que foi que ele disse? Mateus 16. Para quem foi que Jesus deu as chaves? Aquilo que ligares, aquilo que desligares. Para quem foi? Isto é sério, queridos. Quaresma é este momento. O perdão de Deus passa por Pedro. O perdão de Deus passa pelos apóstolos. O perdão de Deus passa pelos bispos. O perdão de Deus passa pelos padres. O perdão de Deus passa pela igreja. Quaresma é tempo de confissão. Só quem perdoa pecados é Deus. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. O perdão de Deus passa por aqui, queridos. O perdão de Deus passa por aqui. O perdão de Deus tem uma hierarquia, tem uma disposição que o próprio Deus quis que assim fosse. Eu não preciso do padre, está aqui para o padre, olha. Um homem que come arroz e feijão igual a mim, e eu sempre digo, pode até comer mais que todos nós. Pode até comer mais que todos nós. E por sinal ele peca também. E por sinal ele também peca. E por isso ele precisa ir pedir perdão. Ele também precisa da quaresma. Ele também precisa deste tempo de interiorização, de reflexão, de conversão. O padre não está fora. O papa não está fora. Eu tenho falado isso, queridos. Vez por outra a gente está vendo o vídeo do Papa indo confessar. Por quê? Porque ele também se reconhece pecador. Porque a quaresma também é para ele. Porque a ele também cabe aquelas palavras de Jesus que atualizam-se. E tu, quando te converteres. O Papa Francisco, queridos, meu Deus do céu, é um homem que a todos os dias, ele desce dessa grande função que Deus lhe deu e coloca-se na mesma condição que todos nós. Ele diz: eu também peco, eu também estou sujeito a falhar, e eu falho. Por isso eu preciso do teu perdão, por isso eu preciso desta quaresma, eu preciso de fazer um retiro quaresmal, eu preciso de entrar em mim para reconhecer as minhas limitações humanas. E o fato de ser deste jeito, isto não me dá o direito de desrespeitar o padre, de desrespeitar o bispo, de desrespeitar o papa, como a gente vê por aí. Ele é ungido do Senhor. Quem não aceita a comunhão com o papa é um cismático. É um cismático. Eu falei em algum vídeo, ele é um herético, ele é um apóstata e ele é um cismático. Claro que o Papa também peca. Agora, quando ele propõe matéria de fé e de moral, quando ele fala em ex cátedra, ele não erra.
É uma mensagem sólida, autêntica, digna de credibilidade, de aceitação. Infalibilidade não significa impecabilidade. Nunca foi isto, nunca foi. Infalibilidade é uma coisa, impecabilidade é outra. Ele tem a assistência de Deus. Ah, missionário, se o Papa fizer tal coisa, eu vou concordar com ele? Não significa concordar. Por sinal, falei com uma irmã esses dias que fez essa pergunta aí. Não se trata de concordar. Eu não posso dizer amém para tudo que o Papa diz. Não é por aí a coisa. Mas uma coisa é o concordar, uma coisa é o discordar, e outra coisa é pegar um celular deste, é pegar um Instagram, um YouTube, um Facebook, uma televisão, uma rádio. O Chico, o Chiquinho. Isso é palhaçada, irmãos, me perdoe. Isso é desrespeito. Sede misericordiosos, porque a tua medida vai servir para você também. Essa medida vai servir para você também. São coisas absurdas. São coisas absurdas, indignas. Indignas de alguém que se diga um cristão referir-se ao Papa de forma tão arbitrária, tão indelicada. Você lembra daquele oficial que disse para o rei Davi? E chegaram lá naquela gruta, o rei Saul estava desmaiado. Todo o pessoal dele dormindo. O oficial de Davi disse, deixa ir lá, é só uma. É só uma lançada, não precisa de duas. Longe de mim, de me levantar contra o ungido do Senhor. Longe de mim, de me levantar contra o ungido do Senhor. Cuidado, queridos irmãos, Quaresma é este tempo de fazermos esta grande interiorização, esta grande introspecção. Para que possamos ser dignos das promessas de Cristo. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.